Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema de plantio direto. Acompanhe. As primeiras iniciativas com plantio direto no Brasil foram realizadas no fim dos anos 60. A ideia era simplesmente semear soja e trigo sem preparo de solo, mantendo a palha da cultura anterior na superfície. 15 anos depois, percebeu-se que o plantio direto necessitava ser estruturado como um sistema de manejo e não como o simples abandono do preparo de solo e formação de palhada. A eficiência do plantio direto precisava também de rotação de culturas e cobertura permanente do solo. Foi essa mudança de percepção que passou a diferenciar plantio direto de sistema plantio direto. No início dos anos 2000, o sistema plantio direto evoluiu ainda mais, passando a exigir palha de qualidade com quantidade mínima estimada entre 8 e 12 toneladas por hectare. A frequência de adição de palha ao solo é de pelo menos 2 épocas por ano e a qualidade da palha está relacionada à sua durabilidade na superfície do solo, ou seja, quanto mais lenta for a decomposição dos restos culturais, melhor o efeito para o solo. Neste caso, os restos culturais de gramíneas se destacam como os melhores recicladores do solo. Outro conceito que foi agregado ao sistema plantio direto foi o processo colher-semear. O processo prevê a redução ou a inexistência do intervalo de tempo entre a colheita e o próximo plantio. Para a adoção do processo colher-semear, é necessário intensificar e diversificar os sistemas produtivos através de sucessão, rotação ou consorciação de culturas. É, portanto, através da diversidade dos sistemas produtivos que se torna possível obter a palha exigida pelo solo, viabilizando o sistema plantio direto continuamente ao longo do tempo. Atualmente, 27 anos após essa evolução dos preceitos que regem o sistema plantio direto, observa-se que a adoção nas lavouras continua sendo apenas o abandono do preparo de solo e a manutenção da palha na superfície. Outras práticas incoerentes com o sistema plantio direto continuam presentes nas lavouras, como o intenso tráfego de máquinas, manejo impróprio da integração lavoura-pecuária, excesso de calagem, adubação apenas na camada superficial do solo, entre 5 a 7 centímetros de profundidade e a ausência de diversificação de culturas. Todas essas práticas resultam na degradação da fertilidade do solo em razão da concentração de nutrientes e compactação na camada subsuperficial. Segundo números do IBGE, a área com diversificação de culturas anuais no Brasil é de apenas 25% da área total cultivada. Na região sul do Brasil, o problema é ainda mais grave. Na safra de verão, são cultivados 14 milhões de hectares e na safra de inverno, apenas 2,6 milhões de hectares, ou seja, a diversificação de culturas está presente em apenas 18% da área total cultivada. A falta de diversificação de culturas na região sul resulta na emergência espontânea de pastagens de baixa produção de matéria seca, afetando o rendimento de um rebanho leiteiro de 25 milhões de cabeças. Outros fatores são o aumento do custo de produção no controle de plantas daninhas, a degradação da fertilidade do solo em razão da pouca produção de palha e do pisoteio animal mal manejado, bem como a maior frequência e intensidade de perdas por estiagem em razão do solo compactado não permitir que as raízes se aprofundem no solo na busca de água. Apesar dos problemas apontados,
a agricultura brasileira surpreende até os maiores produtores mundiais de alimentos. Em nenhum outro lugar do mundo tem sido possível produzir 3 safras agrícolas por ano. Esse processo, entretanto, só é possível com o ajuste de sistemas produtivos manejados em sistema plantio direto. Exemplo disso é a integração lavoura-pecuária, que associa produção de grãos com produção animal em uma mesma área, gerando renda e promovendo preservação ambiental. E agora você acompanha na segunda reportagem como funciona o consórcio Milho Braquiária e as vantagens desse sistema. Na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma equipe de pesquisadores tem trabalhado há 6 anos no ajuste de sistemas produtivos com o objetivo de avaliar tanto formas de intensificação como a conservação da fertilidade do solo com cobertura permanente. O foco maior do trabalho é garantir a geração de renda ao produtor, economizando insumos e otimizando a área produtiva. O destaque do estudo foi o consórcio Milho Braquiária, empregando híbrido de milho super precoce e a Braquiária rusiensis. O consórcio atendeu à necessidade de intensificar e diversificar os cultivos na região sul do Brasil, eliminando o período da entre-safra, que deixava um vazio desde a colheita do milho até a formação da pastagem no outono. A implantação do consórcio Milho Braquiária também permitiu manter o solo coberto ao longo do ano e reduzir a compactação através do intenso e profundo sistema radicular da braquiária. Acima de tudo, a tecnologia permitiu aumentar o potencial de renda da lavoura. Como no consórcio Milho Braquiária, a colheita de milho na forma de silagem ou na forma de grão acontece 4 a 5 meses antes da época de semeadura da safra de inverno, a braquiária se mostra como uma opção de pastagem, que é técnica e economicamente viável. Da mesma forma, a braquiária semeada na entrelinha do milho produz pastagem de qualidade e de custo extremamente baixo. A braquiária está disponível logo após a colheita do milho, época de escassez de alimento animal em que o suprimento do gado leiteiro é limitado à oferta de feno ou de concentrado. O pasto gerado pela braquiária nesse período é abundante e pode se prolongar até a ocorrência das primeiras geadas em abril ou maio. A geada desseca a braquiária, deixando a palhada pronta para a semeadura da cultura de inverno ao longo do mês de junho, seguida pela semeadura de soja em meados de novembro. Esse arranjo de culturas vai permitir 3 safras em um único ano agrícola, um sistema que otimiza a circulação de renda na propriedade, produzindo palha com quantidade, qualidade e na frequência que o solo exige. A rotação e a cobertura permanente promovem melhoria biológica, física e química do solo. Nesse arranjo de culturas, a adição de material orgânico ao solo é permanente ao longo de todo o ano, fato que torna os processos de liberação e absorção de nutrientes simultâneos. A eficiência do processo é semelhante ao que ocorre nas florestas, onde os fluxos de ciclagem de nutrientes mantêm o ambiente sempre vivo. O resultado desse investimento em estruturação do solo será a melhoria da fertilidade do solo, o que implica a redução na demanda por fertilizantes químicos e bons rendimentos de grãos no inverno e no verão através da rotação de culturas. Indicações práticas no consórcio do milho com braquiária. A época de semeadura, o espaçamento e a densidade do milho em consórcio são os mesmos do milho solteiro. A braquiária é semeada na entrelinha do milho, usando de 4 a 5 quilos de sementes. A semeadura da braquiária pode ser junto com o milho ou 30 a 40 dias após. O manejo de plantas daninhas precisa ser interrompido um mês após a semeadura do milho
para não prejudicar a braquiária. A adubação deve ser realizada apenas nas linhas de milho. O pastejo da braquiária pode iniciar logo após a colheita do milho. A semeadura do cereal de inverno só deve ocorrer após a geada. A cultura subsequente ao cereal de inverno deve ser sempre a soja. A intensificação do modelo de produção só é sustentável se conseguir otimizar os recursos da propriedade, gerando renda para o produtor e conservando os recursos naturais. As oportunidades na integração lavoura-pecuária ainda precisam ser melhor exploradas pela agropecuária brasileira, mas investir em tecnologias embasadas no processo colher-semear certamente trará bons resultados na lavoura. E para mais informações sobre a integração lavoura-pecuária com o consórcio Milho Braquiária, entre em contato com a Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O telefone é código de área 54 e o número 33165800. Por e-mail, o endereço é saque@cnpt.embrapa.br. E na internet o endereço é www.cnpt.embrapa.br. Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Tchau!